Leitura diária. Êxodo 13. A consagração dos primogênitos. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado neste dia do mês de Abibe. Vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde manam leite e mel. Vocês deverão celebrar essa cerimônia neste mesmo mês, durante 7 dias, como um pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia, cada um dirá a seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra essa determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas, se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: que significa isto? Digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando Faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isto será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa, de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. A partida dos israelitas. Quando Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem
não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo à noite. Amém? Para refletir. Durante 430 anos, os israelitas foram vítimas da cruel opressão egípcia. Viveram na pobreza e em necessidade terrível, trabalhando sob o comando de impiedosos feitores. Então, no tempo designado, Deus libertou sobrenaturalmente os filhos de Israel da escravidão do Egito, tal como havia revelado a Abraão, mais de 400 anos antes. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Embora tivessem sido oprimidos e castigados pelos egípcios, os filhos de Israel ao deixar o Egito não estavam fracos, debilitados nem pobres. Não havia enfermo entre eles. Também não saíram de mãos vazias. Deus não apenas libertou os israelitas da escravidão dos egípcios, mas quebrou as cadeias e a escravidão da pobreza na vida deles. Quando marcharam para fora do Egito, transportaram com eles os despojos egípcios. Deus libertou os israelitas da pobreza desde o princípio. Ele os abençoou e os fez prosperar até que tivesse abundância de tudo. Para ilustrar a vasta riqueza, os israelitas levaram do Egito quando Moisés pediu uma oferta voluntária para edificar o tabernáculo. Eles deram 29 talentos e 730 moedas de ouro, mais de 1 tonelada de ouro. O peso da prata foi de 100 talentos e 1.775 moedas, pouco mais de 3 toneladas. O bronze foi de 70 talentos e 2.400 moedas, cerca de 2,5 toneladas. O ouro e a prata destinados à edificação do tabernáculo era apenas uma pequena parte das riquezas que os israelitas haviam levado do Egito, que valia mais de $1 milhão. Deus entregou aos israelitas os despojos do Egito, transferiu as riquezas dos ímpios para as mãos do seu povo, que usou parte delas para edificar o tabernáculo. Assim como Deus libertou os israelitas da escravidão do Egito e quebrou o jugo da pobreza, Ele nos libertou das mãos do inimigo e acabará com a escravidão da pobreza que oprime seu povo hoje. Deus fez uma aliança de bênçãos e prosperidade conosco, assim como fez com Israel. Nessa aliança, Ele fez provisão para todas as nossas necessidades sejam supridas. Todas, não algumas. Há provisão para salvação, cura, libertação e perdão dos pecados, pois Deus prometeu nos abençoar e nos fazer prosperar. Muitos cristãos aceitam pela fé a provisão divina para a salvação e a cura. Contudo, não têm fé suficiente para crer que Deus tem provisão para as suas finanças. É hora de o povo de Deus destruir completamente a barreira que Satanás edificou para impedir que os cristãos tomem posse das promessas de Deus com relação ao suprimento de suas necessidades financeiras. Há muitos cristãos que não estão convencidos de que seja vontade de Deus fazê-los prosperar e abençoá-los. Muitos acreditam na mentira do diabo de que Deus não está interessado em suprir as necessidades financeiras nossas. Outros creem que de alguma forma, pela sua pobreza e pelo seu sofrimento, estão glorificando a Deus. A pobreza não é uma bênção de Deus. Não há nada na pobreza ou no endividamento que glorifique ou honre ao Senhor. A pobreza traz escravidão e sofrimento, coloca sobre as pessoas fardos pesados, difíceis de carregar, impede-as de suprirem as próprias necessidades. Que possamos pensar nisso e tomar posse de tudo que o Senhor tem nos prometido através da sua palavra. Amém?
Um grande abraço a todos. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando. Continue conosco para prosseguirmos nessa leitura.